Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Josiane. Estou aqui nessa tarde para deixar uma palavra no seu coração a todos aqueles que seguem meu canal, né? Tá um pouco desativado, mas ele vai começar a entrar numa manutenção, aí numa ativação. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me colocou no meu coração esta manhã, que diz: preso, porém livres. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Glória a Deus, Senhor Deus Pai. Estarei ministrando essa santa e poderosa palavra, falando acerca de ser livre em meio ao aprisionamento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao coração de todos aqueles que vão ouvir essa ministração em nome de Jesus. Amém? Todos conhecem, cristãos conhecem essa passagem onde Paulo e Silas foram encarcerados numa cidade da Macedônia, onde Paulo estava fazendo vistoria nas igrejas na qual ele tinha plantado, e ele passou por uma certa cidade onde havia uma jovem adivinhadora que tinha um espírito de adivinhação, que era chamada pitonisa, né? Ela trabalhava com uma serpente, ela encantava aquela serpente e ali ela adivinhava acerca das questões daquele povo daquela cidade, a qual trazia muitos lucros aos senhores daquela cidade. Porém, quando Paulo passava com Silas, aquela jovem encarcerada, cativa daqueles espíritos e cativa daqueles senhores da cidade, a qual ela desempenhava um bom papel, dando lucros com sofrimento, uma mente não liberta, ela, quando via Paulo e Silas passar, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso por vários dias. Toda vez que Paulo passava com Silas, ela anunciava. Verdade é essa. Que Paulo, a Bíblia diz, que se indignando, né? Ele voltou-se para ela e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha que coisa linda, autoridade na vida daquele que é obediente, que teme a Deus, que manifesta a glória de Deus. Esses sinais seguirão todo aquele que crerão no nome do Senhor. Expulsarão demônio, falarão novas línguas, colocarão mãos nos enfermos e se curarão. Se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal fará dano, porque a autoridade de Cristo está com a igreja. E o interessante é que depois que Paulo liberta aquela jovem, porque a jovem ela era uma encantadora, uma adivinhadora, usava uma serpente para interpretar e adivinhar o pedido, a intenção do povo, e dava recurso àquela cidade, financeiro, e aqueles senhores daquela cidade, quando viram que o seu lucro havia cessado, não olhando para a situação daquela jovem, de ter sido liberta, de ter sido desencarcerada de um espírito adivinhador que usava ela como fonte de enriquecimento para pessoas que não tinham temor a Deus, pegam Paulo e Silas, açoitam e lançam Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas tinham todos os motivos para questionar a Deus, o motivo qual ele se encontrava daquela forma. Porém, a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, né? Os demais companheiros da prisão escutavam. E o tema, a temática para essa ministração é presos, porém livres. Paulo estava preso fisicamente, mas a sua alma estava livre para adorar, para clamar, para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Deus, olhando da sua glória, da sua eternidade, se inclinando para ver o que estava acontecendo, viu seus dois servos humildes, quebrantados, dentro de um cárcere subterrâneo, escuro, porém uma alma iluminada,
uma alma adoradora, uma alma resplandecente da glória de Deus e de saber que, mesmo que eles estavam presos, a alma deles estava livre para adorar. E a Bíblia diz que eles cantavam, oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. A Deus que nós devemos expressar nossa adoração, nosso louvor, tudo que sai dos nossos lábios para a glória dele. E aí foi de repente. A Bíblia diz, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa linda. O poder da intercessão, da oração, do louvor. Até aqueles que não fazem parte recebem vitória. Porque quando o cárcere foi aberto, foi para todos os que estavam presentes. Eu entendo com isso que quando você é um adorador, que você serve ao Senhor, que você adora Ele na beleza da sua santidade, que na sua casa você ora, você clama, até os teus vizinhos são abençoados através da tua oração, da tua adoração, porque é de repente. É de repente que o agir de Deus acontece. A Bíblia diz que de repente, sobreveio um tamanho terremoto. Eita! E sacudiu. Esta tarde Deus vai sacudir os teus alicerces. Vai ser no de repente. Mas o de repente, como pastor, o de repente que você adora. No de repente que você exalta. No de repente que você ama. No de repente que você clama. No de repente Deus há de enviar um terremoto de glória na tua vida. E todas as portas que estavam fechadas, impedindo a tua vitória, elas vão ter que se abrir pelo poder da adoração. Eu não sei o contexto na vida que você está vivendo agora, o que você está vivendo, vivenciando, se você está numa situação encarcerada de sentimentos, de situações, saiba que a alma é livre para adorar. A alma é livre para exaltar. A alma é livre para cultuar ao Senhor Deus da glória. Porque quando nós fazemos isso, no meio das nossas adversidades, das nossas lutas, dos nossos questionamentos, quando a gente abre o coração para adorar, aí o de repente de Deus acontece. O de repente da eternidade desce e a terra obedece. Quando saiu do céu, de repente de Deus para Paulo e Silas, a terra sacudiu, o terremoto aconteceu e foram abertas todas as portas nesta tarde. Que Deus venha abrir todas as portas na minha e na tua vida que estão impedindo a nossa vitória. É no de repente. Então que essa tarde, esse de repente de Deus chegue na tua vida, chegue na minha vida, na nossa família, para que nós venhamos ver o agir de Deus. E aí ele diz, e soltaram-se as cadeias de todos. Quando uma família recebe a vitória em Cristo, toda a família recebe, né? Toda a família recebe os respingos, né, das bênçãos do Senhor, tá? Porque Deus, ele abençoa aquele que obedece. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus resplandeça a luz da glória dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Um abraço, que Deus abençoe.